Olá pessoal, tudo bem? Estava com saudade de vocês, afinal já tem um tempinho que eu não faço um vídeo aqui para o canal. Por isso que hoje, mesmo sendo uma sexta-feira pós-carnaval, depois de ter dado aula, feito vários votos para a TNU, eu resolvi parar um pouquinho para a gente fazer uma reflexão sobre um tema específico da reforma, porque a reforma da Previdência, claro, porque nós temos aqui um assunto que às vezes é pouco debatido, mas é muito importante. Eu estou me referindo às contribuições dos segurados. A reforma da Previdência, ela atingiu esse ponto também. Ela modificou alguns aspectos das contribuições, inclusive fixando novas alíquotas de contribuição para alguns segurados, o que começa a valer agora, em março. Vejam, nós temos aqui a reforma mantendo aquela divisão dos segurados em 3 grupos para fins de custeio, né? Então ela separa, de um lado, o empregado doméstico e o trabalhador avulso. Esses 3 são tratados em conjunto, as características da contribuição deles, as características são iguais. Você vai ter ali, então, um tratamento uniforme para esses 3, o empregado, o trabalhador avulso e o empregado doméstico. Do outro lado, você tem o contribuinte individual e o segurado facultativo com um tratamento diferente do primeiro grupo. E um terceiro grupo, na verdade, uma terceira classificação aqui é do segurado especial. Esse tem uma forma completamente diferente de lidar com o custeio da Seguridade Social. Ele não contribui todo mês, na verdade, ele contribui sobre a sua produção rural, e aí é completamente diferente. Sobre ele a gente nem vai falar aqui hoje, tá? Então vamos lá. O que aconteceu? Empregado doméstico e trabalhador avulso, a reforma da Previdência fez algumas alterações que são importantes aqui, né? Para começar, como é que era a contribuição desses 3? O empregado doméstico e o trabalhador avulso, eles tinham 3 faixas de contribuição, dependendo do valor do salário de contribuição, ou seja, da remuneração dessas pessoas, elas pagavam contribuição de 8%, 9% ou 11%. E aqui um detalhe importante, né? Primeiro, eram 3 faixas, né? Começando com 8%, passando para 9%, depois para 11% da remuneração, sempre com piso de um salário mínimo e com o teto da Previdência Social como valor máximo dessa base de cálculo. E essa alíquota, ela incide integralmente sobre a base de cálculo, ou seja, 8% sobre a base de cálculo inteira. Se você mudasse de faixa para 9%, esses 9% incidiam sobre toda a base de cálculo. Se você mudasse de faixa para 11%, os 11% incidiam sobre toda a base de cálculo. Então era um sistema de faixas, mas que assim, era uma faixa que pulava integralmente para a nova alíquota, tá? Houve uma alteração, na verdade, esse assunto passa a ser matéria de lei ordinária, e essa lei ela ainda não existe, claro. Então o artigo 28 da Emenda Constitucional 103 estabelece quais vão ser essas alíquotas, né? Estou falando do regime geral de previdência social. Então o que ele faz? Ele aumenta o número de faixas, né? Você passa a ter agora 4 faixas, só que agora funciona de um jeito um pouco diferente. Como é que você vai ter agora? A ideia agora é que as alíquotas, elas incidem apenas sobre o valor que excede a faixa anterior. Como assim, Fábio? Como é que funciona isso? Vejam, você passa a ter 4 faixas. 7,5%, 9%, 12% e 14%. Até um salário mínimo, você paga 7,5%. Tá? 7,5% sobre o salário mínimo é a menor alíquota padrão aqui do empregado doméstico e do trabalhador avulso. Se você ganha um pouco mais, você vai pagar 9% na próxima faixa. Só que esses 9% só incidem ali nessa segunda faixa, ou seja, até o salário mínimo você paga 7,5%. A parte que você ganha além do salário mínimo, você paga 9%. A parte que você ganha acima dessa segunda faixa, você paga 12%, e a parte que você ganha acima da terceira faixa, você paga 14%. Ou seja, essas alíquotas, elas não incidem sobre a base de cálculo toda. As alíquotas vão incidir apenas sobre a parte que ultrapasse a faixa anterior.
E, bom, a emenda é de 2019, mas apesar de ser de novembro de 2019, os valores que foram lançados ali já eram valores considerados desde o início do ano. Então, o que aconteceu? Agora, em 2020, já teve uma atualização. É até bastante curioso, né? Porque você tem ali uma vacatio legis que ainda nem foi alcançado, vai terminar agora, na verdade, daqui a 2 dias, né? Que já a partir de março é que ela começa a valer, mas já houve atualização. Então, mesmo antes de entrar em vigor a nova alíquota, já houve atualização das faixas. E agora, como é que você tem, então, nessas faixas? Até um salário mínimo, né? R$ 1.045, 7,5%. Aí depois, a segunda faixa está indo de R$ 1.045,01 até R$ 2.089,60. Sobre essa faixa, nossa, dei um tombo aqui. Sobre essa faixa, erros de gravação, mas não vou nem editar, vou deixar assim mesmo, tá? Sobre essa faixa, nós temos aqui a alíquota de 9%, tá? Sobre essa faixa, nós temos a alíquota de 9%. Na terceira faixa, nós temos que começa com R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40, você tem a faixa de 12%. E aí vem a terceira faixa, R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06, vem a faixa de 14%. Ou seja, você só paga essa alíquota maior sobre o que ultrapassa a faixa anterior. Então, alguém que ganhe R$ 5.000 vai passar por todas essas faixas. A parte até 7,5 vai pagar, até um salário mínimo vai pagar 7,5 e assim por diante, tá? Então você tem essa alteração nas alíquotas, uma alteração importante aqui. Mas isso só para o empregado doméstico e para o trabalhador avulso. O contribuinte individual e o segurado facultativo, eles continuam com a alíquota padrão de 20% sobre o salário de contribuição. Esse 20%, na verdade, só incide, só vai ser essa alíquota tão grande se ele prestar serviço para uma pessoa física, para alguém que não pague contribuição para uma empresa. Se ele presta serviço para uma empresa, essa empresa paga a contribuição sobre a folha de pagamento, né? Ela é contribuinte dessa contribuição, aí ele tem um desconto. É um desconto que, assim, em um resumo, vai cair de 20% para 11%, assim, essa contribuição, tá? É mais ou menos isso, é um pouquinho mais complexo, mas só para a gente entender, cai de 20% para 11%. Se ele está prestando serviço para uma empresa. Se essa empresa vai reter na fonte até essa contribuição na hora dele pagar. Mas a alíquota padrão do contribuinte individual e do facultativo, 20%. O contribuinte individual, se presta serviço para uma empresa que é contribuinte também, tem uma redução nessa alíquota. Essa alíquota é reduzida e geralmente ela vai para 11%. Tá? O que vai acontecer é que existe aqui uma colher de chá para o contribuinte individual e para o segurado facultativo. O contribuinte individual e o segurado facultativo, eles podem escolher pagar uma alíquota menor. Eles podem querer pagar 11% do salário mínimo. E se ele optar por pagar 11% do salário mínimo, ele economiza na contribuição, mas ele está abrindo mão da antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Mas olha só que curioso, como ele está abrindo mão da antiga aposentadoria por tempo de contribuição, mas hoje a reforma da Previdência acabou com essa antiga aposentadoria por tempo de contribuição, vale a pena para ele ali pagar essa alíquota menor. É claro que isso vai abaixar o valor da sua aposentadoria, né? Mas se a pessoa está pensando ali apenas em economizar a contribuição, mesmo que o seu benefício fique ali em um salário mínimo, ele tem um estímulo agora, porque antigamente, além do benefício ficar baixo, ele perdia um benefício, ele perdia a aposentadoria por tempo de contribuição. Agora não, agora se ele paga 11% do salário mínimo, ele vai ter a única aposentadoria voluntária que existe, né? E passa a ter, só que pode ter um valor do seu benefício menor, porque ele vai estar contribuindo ali com esse valor mais baixo, e enfim. Agora,
ainda tem uma colher de chá adicional, né? Se você estiver falando esse dos 11% vale para qualquer segurado facultativo e qualquer contribuinte individual que não trabalhe ali vinculado a uma empresa, né? E agora você tem ainda uma outra colher de chá, que é ainda melhor, que vale para o microempreendedor individual e para o segurado facultativo de baixa renda, que seja dono ou dona de casa, né? A dona de casa de baixa renda ou o dono de casa de baixa renda, eles podem pagar uma alíquota de 5% do salário mínimo. A mesma coisa o microempreendedor individual. E da mesma forma, ele tinha um prejuízo maior porque ele abria mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Só que essa aposentadoria não existe mais. Então você tem um estímulo a mais para essas duas figuras optarem por pagar apenas 5% do salário mínimo. E aí, nesse caso, vão ter direito ao benefício de valor, que vai acabar ficando no valor reduzido aí também, de um salário mínimo. O que vai acontecer aqui? Tivemos uma profunda alteração, e esse é o ponto talvez mais relevante nessa questão toda, que está lá no artigo 195, parágrafo 14 da Constituição agora, que fala o seguinte, olha só, esse eu vou até ler para vocês, tá? Ele diz assim, ó, o segurado somente terá reconhecido como tempo de contribuição para o regime geral a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Ou seja, você está ali pagando contribuição, vamos supor que você é um contribuinte individual, né, um antigo autônomo, e você trabalha prestando serviços para uma empresa, para uma ou várias empresas. E o que acontece? Você tem uma variação muito grande, tem mês que vai muito bem, tem mês que vai mal, e um mês você ganhou menos de um salário mínimo. Você só fechou um contrato, a empresa pagou R$500, você não conseguiu fechar outros contratos, e nisso que você teve ali um contrato de R$500, foi descontado na fonte, na hora que a empresa foi te pagar, a contribuição previdenciária sobre R$500. Então a empresa, ao te remunerar, descontou na fonte R$500, ou seja, você pagou contribuição sobre R$500. Só que isso é menos do que o mínimo. Então é menos do que essa base de cálculo mínima para a contribuição. Olha só o problema. O 195, parágrafo 14, está dizendo o seguinte, que não vai reconhecer esse tempo de contribuição. Né? Você contribuiu só sobre 500, não é minimamente o que é necessário. A base de cálculo mínima é um salário mínimo, então você não tem esse mês reconhecido como tempo de contribuição. Mas, diz ali, ó, assegurado o agrupamento de contribuições. E aí vem o artigo 29 da emenda constitucional e fala o seguinte, olha, até que isso seja disciplinado, o segurado que no somatório das suas remunerações naquele mês receber uma remuneração inferior ao mínimo, ele vai poder fazer uma das seguintes coisas. Olha o que ele pode fazer. Ele pode complementar sua contribuição para alcançar o limite mínimo exigido. Tá. Se você está falando de alguém que naquele mês ganhou menos do que um salário mínimo, às vezes essa opção vai ser bastante difícil, né? Porque dinheiro está curto. Mas ele pode fazer isso, ele pode complementar para poder chegar ali no salário mínimo. Mas lembrando que se ele não tem renda, isso pode significar um esforço muito grande, né, nessa contribuição. Ou ele pode, aí, segunda opção, ele pode utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de outra competência, né? Então, o que ele pode fazer? Um mês ele ganhou menos, outro mês ele ganhou mais do que o salário mínimo, ele pode buscar aquele valor que ele ganhou mais em outra competência e trazer para cá, né? Então, no mês ele ganhou 500, no outro mês ele ganhou 2.000. Então, ele pode pegar o valor que excede o salário mínimo ali, trazer para cá para poder contar os 2 meses. Tá? No que sobrou lá, ele traz para cá para complementar isso aqui. Você pode ainda
agrupar contribuições com valores abaixo do mínimo. Então você passou ali 3 meses ganhando R$ 500, então isoladamente você não bate o piso, mas se você somar os 3 meses dá 1.500 e aí está mais do que um salário mínimo e você resolve. Então essa é uma opção também. Então essas 3 opções, você vai poder complementar a contribuição, vai poder utilizar a contribuição que exceder para complementar a outra, ou você vai poder agrupar contribuições que cada uma individualmente tem valor abaixo de um salário mínimo. Agora, esses ajustes de complementação, agrupamento aqui, somente podem ser feitos com competências do mesmo ano civil. Então, se não dá para eu fazer isso com janeiro de um ano e fevereiro de outro ano, não, tem que ser dentro daquele mesmo ano civil. Tá? E aí você faz esses ajustes. Então, o problema aqui é que às vezes você vai ter uma situação inusitada, né? Que você pode ter ali, olha, uma pessoa... você tem que fazer isso ao longo daquele ano, né? Ao longo daquele ano. E você vai ter uma pessoa que às vezes, se você não fez isso, deixou passar, não complementou, e às vezes a pessoa trabalhou o ano inteiro, mas não vai poder contar ali aquelas contribuições. Olha só que loucura, né? Ou então, se você fez você agrupou as contribuições, às vezes ele trabalhou o ano inteiro e vai estar contando, sei lá, 6 meses, 5 meses ou até menos, porque dependendo de quanto ele contribuiu. Isso vai exigir, então, da pessoa que vai se aposentar o maior planejamento, porque, bom, como você sabe, o sistema do INSS ainda não está pronto, né? Então tem aí essas filas absurdas, enormes, o sistema ainda não está pronto e vamos ver se o sistema vai fazer isso automaticamente, deveria fazer. Mas, fazendo ou não, você vai precisar estar ali atento a essa situação, porque naquele ano você vai ter que fazer essas opções de agrupar, de complementar. Isso vai trazer uma responsabilidade muito grande para o segurado e, claro, para quem o assessora, especialmente o advogado previdenciarista que vai se especializar em planejamento previdenciário, e esse planejamento previdenciário agora não vai poder deixar lá no momento isolado, você vai ter que tomar esse cuidado ao longo da sua vida o tempo todo, né? Então talvez as pessoas tenham que começar a consultar periodicamente o advogado previdenciarista para fazer esses ajustes, porque se deixar passar muito tempo pode ser que não dê mais para consertar. Tá? Bom, você tem algum comentário sobre essas questões? Você tem alguma dúvida sobre essas questões? Deixa eu deixar aqui alguns convites para você. Você que está me assistindo aqui no YouTube sabe também que eu tenho o perfil no Instagram, no Facebook e tem o grupo do Telegram também, tá? Nos 3, prof.fabiosouza. Procure lá no Telegram, procure lá no Facebook, no Instagram e vamos debater essa questão da contribuição do segurado. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.